Chegamos no momento da palavra, na manhã desta quinta-feira, 11 de janeiro de 2023. E a palavra de Deus, estamos rezando o Evangelho de São Marcos, hoje o capítulo 1, versículos de 40 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, gostaria de iniciar esta reflexão rezando a resposta do Salmo responsorial do dia de hoje, o Salmo 43, que nos ajuda a entender o Evangelho de hoje. Diz assim: Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. O Senhor que nos liberta pela sua compaixão. Ele se compadece, se coloca no nosso lugar. Na verdade, Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu a nossa condição, a condição de pecadores. Ele viveu em tudo como ser humano, menos no pecado. Mas ele assume o nosso lugar porque ele entrega a sua vida por causa dos nossos pecados. E esta página de hoje, esse belíssimo encontro desse leproso. O leproso, nós sabemos, no tempo de Jesus, era excluído da sociedade, excluído da família. O leproso era obrigado a viver fora da cidade, fora da comunidade, fora da família. E se alguém se aproximasse, o leproso deveria gritar: impuro, impuro, para que ninguém pudesse aproximar dele. Impuro era alguém que estava afastado de Deus. Impuro era alguém que tocasse num cadáver. Impuro era alguém que tocasse em sangue. Tocou em sangue e se tornava impuro. Então, esse leproso aproxima-se de Jesus e nos lembra aqui o primeiro versículo desta página. E de joelhos pediu. Aproximou-se de Jesus com humildade e de joelhos pediu. Queridos ouvintes, a associação tem esta missão de ser intercessora, tem a missão de rezar. E a associação traz esse belíssimo lema: Mães de joelhos, filhos de pé.
É assim que nós queremos também, cumprindo este lema, aproximarmos-nos de Jesus como quem está necessitado, reconhecendo, como reconheceu o leproso em Jesus, se queres, tens o poder de curar-me. As mães que oram de joelhos para que seus filhos permaneçam de pé, assim o devem fazer. Ajoelhar, aproximar-se de Jesus e pedir com fé, com humildade, reconhecendo em Jesus que ele tem o poder de curar os nossos filhos, de transformar suas vidas. Então o leproso aproximou de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. É assim que Jesus acolhe, é assim que Jesus se compadece daqueles que se aproximam dele com humildade. O ajoelhar-se diante de Jesus significa também esta humildade. Significa reconhecer em Jesus aquele que pode curar o nosso corpo e a nossa alma. E quando Jesus diz, eu quero, fica curado, diz o Evangelho, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Queridos ouvintes, Jesus assume a nossa condição de pecadores, não sendo pecador. E Jesus, então, tira esse peso do leproso, mas pede a ele para cumprir o que determinava a lei. Vai se apresentar ao templo, ao sacerdote, para que eles, comprovando a sua cura, possa te dar a carta, a liberação para você voltar à comunidade, voltar ao convívio da sua família. Não é o templo que cura, quem nos cura é Jesus, mas é o templo que estava encarregado de dar esta declaração da cura. E assim o leproso fez, mas começou a divulgar tanto o caso, e olha que Jesus o pediu para que não contasse nada a ninguém. Simplesmente para mostrar, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que ordenou a lei. Naquele tempo, para você que estava impuro, e a lepra era uma impureza, além de se apresentar no templo para pegar essa declaração, você deveria oferecer um cordeiro em expiação, um cordeiro para a purificação. Quando eu digo Jesus assume o nosso lugar como pecador, ele, na verdade, João Batista, vimos esses dias, no tempo do Natal, quando João Batista o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele mesmo, esse que assumiu nossas dores, nossa condição humana. Ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso aqui também o leproso está representando o pecador, está representando aquele que está fora da comunidade, fora do convívio da comunidade, porque se afastou de Deus. E então o leproso vai ao templo oferecer um cordeiro em expiação dos teus pecados. E a impureza só poderia ser eliminada com o oferecimento no templo de um cordeiro, de um animal, sacrificar um animal. E Jesus, então, ele é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Quer saber mais? Jesus assumiu como leproso. Veja no final do Evangelho, no versículo 45, quando diz: Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato da sua cura. E aí segue: por isso Jesus não mais podia entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos. É assim que ficava o leproso. Então Jesus é esse que tem compaixão, é esse que assume o nosso lugar, nos devolve a dignidade e assume o nosso lugar. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Então vamos hoje com o coração agradecido, mas também com o coração humilde, nos aproximar de Jesus e de joelhos, como lembra o nosso lema, e de joelhos pedir a Jesus aquilo que mais necessitamos no dia de hoje. O que você mais necessita no dia de hoje? Quem sabe você vai hoje dobrar o seu joelho ao invés de pedir para agradecer. Então, faça aquilo que é a sua necessidade. Aproximar de Jesus com humildade e de joelho o leproso pediu. Era a sua necessidade. E você? Você tem hoje a pedir a Jesus de joelhos ou você tem a agradecer? Queridos ouvintes, pensando nesta página do Evangelho, pensando na reflexão, eu gostaria de pedir a Jesus que, assumindo a nossa condição de pecadores, que Ele possa resgatar no dia de hoje, principalmente os filhos, olhar pela necessidade daquelas mães que também de joelhos aproxima de Jesus através da oração para pedir pelos seus filhos. Que sejam elas no dia de hoje atendidas como Jesus fez com o leproso. Eu quero, fica curado. Que as mães possam sentir, ouvir também de Jesus esta palavra, que Jesus possa também assumir os filhos que vivem perdidos, assumir no sentido de resgatá-los. Jesus não se junta com os pecadores, pelo contrário, ele livra o pecador do pecado. Jesus não se torna um doente, mas ele resgata o doente, ele cura o doente. Então, quando Jesus assume a nossa condição humana, não é que ele se torna um de nós no nosso pecado. Não, pelo contrário, ele nos purifica. Deixo aqui no final até uma música de Tony Allison que se chama Purifica-me. No final nós vamos escutar pela web rádio. Então, agradecendo ao Senhor no dia de hoje por Ele nos curar, nos resgatar, por Ele transformar a vida de tantas mães que, como leproso, de joelhos se aproxima de Jesus para pedir pelas suas necessidades. Mais uma vez, e termino lembrando o Salmo, a resposta do Salmo de hoje, o Salmo 43. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.